Oi, eu sou a Graziella e esse é o Valente Cast. Durante muito tempo fizeram a gente acreditar que o nosso corpo era um problema a ser corrigido, que prazer era pecado, que sensualidade era coisa para os outros e não nossa. Ensinaram que a mulher direita não dança, não sente e não goza. Mas a gente tá aqui para dizer o contrário, que o corpo se move por si e não para agradar e é um corpo que desafia o controle. Nesse episódio do Valente eu vou conversar com a Luna, uma mulher que fez da arte e do polidense ferramentas de reconexão com o prazer e consigo mesma. E também mostrando que o poder mora em nós. Porque o corpo da mulher nunca foi o problema sempre foi o medo que acontece quando a gente volta a habitá-lo por completo. Luna, muito obrigada por ter topado fazer esse episódio comigo. É um prazer ter você aqui. Já tô fazendo quase com a família inteira já, né? Já fiz com a sua irmã. Tem mais uma ainda, né? Mas tem uma pra gente fazer aqui, ó. Já, pronto, já vamos engatilhar aqui. E você, me conta um pouco melhor sobre você, né? Você trabalha com polidense já faz quanto tempo? Faz 3 anos que eu trabalho com polidense. Eu comecei o poli despretensiosamente. Como aluna, assim, de tipo, quero treinar. Sim. É engraçado, porque eu comecei o poli também em um processo de ruptura. Eu tinha terminado, e aí tava começando a pandemia, e eu tava muito perdida e buscando uma reconexão comigo. Eu já tinha feito acrobáticos, já tinha feito lira, trapézio, tecido. Eu gostava muito. E aí eu pensei, eu acho que faz falta, né, pra mim, esse tipo de atividade física. Mas eu queria também voltar a me conectar com a Luna mulher. E redescobrir essa mulher, redescobrir o que essa mulher gostava, redescobrir como essa mulher se sentia feliz, como que ela se sentia sensual, né? Acho que o poli também traz muito isso. Então eu comecei o poli nessa jornada, inicialmente, e aí agora virou minha profissão. Então eu realmente embarquei fundo. Não, maravilhoso. Eu acho que eu também tenho esse privilégio de ter me apaixonado por algo que faz muito sentido pra minha vida, assim, né? E a gente amar o que a gente faz é primordial pra conseguir, tipo, ter uma rotina, cara, legal, pensada pra gente, que dê tesão. E eu acho que o seu trabalho também envolve reconectar as mulheres com o corpo delas, né? Eu, particularmente, na minha visão, eu nunca fiz poli, né? Tenho contato mais através das suas redes sociais, das redes sociais do Era. Mas eu queria entender, assim, agora que você trabalha mais como instrutora e tal, quais são as demandas que as suas alunas trazem? Do porquê que elas começam a fazer poli? É mais ou menos relacionada com a sua demanda que você procurou quando você começou a fazer? Sim, tem muitas alunas que elas entram no poli e elas terminam o relacionamento. Isso foi muito comum. Gente, mas por que será, assim, de se redescobrir enquanto mulher, será? E às vezes os homens não tancam. Então, e tem muito uma questão de fetiche, né, com o polidense, o que tá completamente distorcido, né, porque... Eu acho que tem uma visão de o namorado até aceita se for dentro da casa deles e que tenha benefícios para ele. Mas começou a postar, começou a falar sobre... caos, discussão. O corpo feminino sempre a serviço dos homens, né? A gente, como se a gente tivesse que agradá-los a todo instante, né? E aí eu já tive várias alunas que passaram por esse processo, até de namorados que começaram a colocar aqueles aplicativos pra monitorar onde a pessoa tá. Mentira! Gente! Mas por começarem a desconfiar que o poli estaria trazendo algo? Estarem totalmente inseguros de ver uma mulher segura, né? Nossa, isso é importante, né? Porque acho que é isso, né? Entendo que, óbvio, né? Todas as atividades físicas que a gente faz trazem esse senso de segurança, de você estar endorfinada, de você, enfim, se conectar com outras pessoas. E vejo que o poli, justamente por ter essa confusão da imagem da sensualidade com a sexualidade e, consequentemente, com colocar o feminino num local de desejo, ele pode causar isso, né? Esses ciúmes completamente descabido e, enfim, meio bizarro. Eu também tenho alunas que elas começam poli num sentido de vou fazer uma atividade física, não necessariamente uma atividade física que eu tenha que ser sensual. Se você vai numa aula de poli, você percebe que não é sensual. Cai no chão, fica roxa. A gente começa a escorregar, a gente erra umas 10 vezes.
Tem só takes assim de micos que a gente faz. A parte bonita ela vem depois de muito tempo, né? E depois de um tempo elas começam a perceber como isso também agrega, né? No sentido de, poxa, eu tô fazendo uma atividade física, tenho que ficar quase seminua, fazendo uma força animal. Tem que trabalhar muita flexibilidade, tem que trabalhar muita mobilidade. E eu acho que isso também desperta eu sou muito potente, sabe? Nossa, olha isso, o que eu consigo fazer. Então, acho que quando elas conseguem perceber a potência que elas têm, elas percebem algumas coisas que não fazem mais sentido na vida delas. E sabe uma coisa que eu tava aqui viajando, né? Quando eu tava montando o roteiro pra gente conversar, e eu fiquei pensando muito que os estúdios de poli, de modo geral, eles têm muitos espelhos, né? E é uma coisa muito difícil pra mulher encarar o próprio corpo seminu num espelho via de regra, né? Porque a gente tem várias questões de pressão estética, então acho que isso também acaba contribuindo, né? Porque você tá se vendo, você precisa controlar o seu corpo, entender como que ele vai se movimentar até pra você não se machucar, né? Então acho que isso influencia também, né? De certo modo. Com certeza. Eu acho que essa parte de se olhar no espelho é uma das partes mais complexas dentro do poli, da forma que a gente tem que se olhar. E eu acho que tem dois caminhos, assim. Tem caminhos em que alunas começam a se ver e a ficar muito desesperadas, acharem que elas têm que mudar, que alguma coisa não tá certa, que elas não estão dentro de um padrão ou não estão entregando o movimento mais lindo, perfeito que elas gostariam de fazer. Então, começam a ter uma exigência ainda maior. E aí tem um lugar de professora de volte aqui. Calma. Tudo bem. A gente tá aqui pra se divertir, pra fazer algo legal, pra melhorar. Mas você não precisa colocar essa cobrança. Porque é uma cobrança que a gente tem como mulher desde que nasce, né? Então o poli não foge desse lugar. Óbvio, né? É ótimo ser mulher, muito fácil. E também tem o lado de a mulher começar a se olhar com um pouco mais de carinho. Sim. De olhar de, pô, eu tô conseguindo fazer essas coisas, a parte de do corpo, quando a gente consegue fazer uma figura de poli que a gente ficou anos treinando, o corpo daí, sabe? É esse corpo que me permitiu fazer isso. Então tem esse lugar de redescobrir um corpo que é justo, que cabe, que consegue fazer coisas incríveis. O poli possibilita muito isso. E eu fico muito mais feliz quando as minhas alunas seguem por esse caminho e conseguem redescobrir isso. Mas eu acho que há dois paralelos que a gente vive muito dentro do poli. Até porque entendo que também se a gente entrar numa dessas de meu Deus, meu corpo não é perfeito, eu não tenho a roupa perfeita, porque tem esse também, né? Ai, minha roupa não é a mais bonitinha pra ir treinar, meu corpo não é perfeito, eu não consigo fazer aquele movimento. A gente entra muito dentro de um aspecto da atividade física como uma obrigação de perfeição, né? E a gente já vive essa obrigação de perfeição em todas as outras áreas da nossa vida. Então, pra mim, a atividade física não é pra eu ser a melhor. É pra eu conseguir me movimentar, ter mais mobilidade, liberar uma endorfina, conversar com outras pessoas, né? Então, acho que também isso acaba contribuindo precisa, né, contribuir pra gente tentar criar um cenário ali de estar envolvido com outras coisas na nossa vida que não nos cobrem da perfeição, né? Porque senão vira um inferno, né? A atividade física vira aquela obrigação horrorosa e daí você vai, meu Deus, eu não consegui. Musculação, não consegui levantar 10 quilos em tal exercício. Meu Deus, caos, cobrança mental, enfim, e vira um inferno, né? E você tava falando sobre as suas alunas, né, que algumas terminam relacionamento, alguns namorados começam a mostrar faces mais abusivas depois que elas entram no poli. Eu queria ver, assim, entender com você. Você já teve alguma coisa que te marcou das suas alunas mesmo, dessa mudança de quem elas eram antes do poli e quem elas viraram depois do poli? Completamente. É muito diferente ver a aluna inicial de uma aluna que já tá meses já fazem muita diferença, assim. E você percebe esteticamente, acho que a pessoa começa a querer se cuidar mais, a se ver de uma forma que ela se sente mais bonita. Tinha alunas que alisavam o cabelo, deixaram de alisar o cabelo e começaram a assumir cachos, por exemplo. A gente fica mais generosa com a gente mesmo, né? A vestir roupas que querem usar, não só roupas que, eu acho que essa roupa vai esconder uma coisinha, enfim.
Isso é muito comum também dentro das aulas. Às vezes os alunos começam com aquele short de academia, bem padrão, com topinho, querem se esconder muito. Conforme elas vão fazendo aulas, tendo contato com outras meninas, porque eu acho que o convívio também influencia muito, assim. De ter outras colegas que praticam a atividade também, que se sentem à vontade de como elas querem, vai incentivando o grupo. Poxa, vai com o que você quer, não precisa ter tanta essa rigorosidade. Ninguém tá vendo a sua dobrinha ali que te incomoda, que às vezes nem existe, né? Ninguém tá prestando atenção, né? Essa é a realidade. A gente olha muito pra si e acaba esquecendo de todo o resto, né? De como é importante socializar com outras mulheres, enfim, produzir endorfina, fazer uma atividade física que goste, porque a gente fica nessa de, ai meu Deus, mas esse não é o momento, ai, mas meu corpo, mas a roupa, enfim, é muito louco isso, né? Sabe o glow up quando a gente termina? Ai, sim! É um pouco todo mundo isso, já passou, sabe? né? Quando elas começam no poli, eu sinto que tem esse glow up, assim, de se reencontrar, de começar a se ver de uma forma com mais carinho, com mais generosidade, a usar as redes sociais também de uma forma mais livre. Eu tenho muitas alunas que não postavam, assim, que tinham muita vergonha, que achavam que estavam fazendo algo errado, enfim. Conforme elas foram entendendo que é uma prática esportiva, e é uma prática esportiva que, se ela se sente confiante, feliz, tá tudo bem ela postar sobre isso, né? Dentro do ciclo que ela considera saudável, enfim. E começaram também a postar mais, a falar mais sobre corpo, a entender mais sobre corpo, sobre diferenças, sobre nós como mulheres, né? Eu acho que a diversidade que a gente tem no estúdio também ajuda muito. Eu não tenho só alunas muito magrinhas ou dentro de um padrão de beleza que nem é padrão, né? Mas enfim, elas conseguem ver outras mulheres com corpos similares. E mulheres diferentes delas, e mulheres que, poxa, estou usando uma roupa super sensual, digamos assim, não tenho um corpo padrão, mas estou me sentindo bem com isso. Eu acho que se verem outras pessoas também ajuda nesse sentido. Maravilhoso. E você falou até de redes sociais, queria te perguntar sobre isso. Eu imagino que dentro de uma sala em que só tenha mulheres é muito tranquilo, mas a partir do momento que a gente coloca o poli no mundo, né, através de, por exemplo, fotografar, filmar para colocar nas redes sociais, deve vir uma chuva de fetichização, né, em cima da atividade física. Como que você lida com isso e como que você tem esses papos com as suas alunas em relação a orientá-las de, cara, vamos lá, não é pra ser assim, né? Não é essa linha que a gente gostaria. Como que funciona isso? Dentro do meu espaço, das minhas redes sociais, a gente tem a sorte de ter 88% do público feminino. Ai, a bolha, eu amo a bolha. É maravilhosa. Até mesmo das redes sociais. E é engraçado, porque tem muito homem que fala, nossa, tá postando isso pra chamar nossa atenção. Ai, claro, porque eles são muito importantes. Com certeza, fazendo meu conteúdo, meu corre, pra você ir lá e falar, nossa, que mulher. A autoestima do homem, né? É muito alta. Sempre maravilhosa. Então, dentro das minhas redes sociais, é um trabalho quase de mulher para mulher mesmo. Assim, estou falando com mulheres, estão buscando mulheres. Que bom, porque é meu público, primeiramente, né? Não que a gente não aceite homens, eu também dou aula para homens, mas meu lance é com mulheres. E quem eu me preocupo mais em cuidar, em fortificar, no momento são mulheres. Perfeito. Então, dentro das coisas que a gente posta, nossas alunas também nos dão a permissão de postar quando usa uma imagem de outra, que entra no nosso Instagram, no nosso TikTok. Nunca houve algum tipo de discriminação ou de sexualização, ou de homem sendo homem, né? Mostrando a pior face deles. Mas eu, pessoalmente, já sofri muitos ataques, assim, né? Já teve homem que eu tava em uma posição, assim, fazendo muita força e que foi muito difícil de entrar nela, falando, nossa, eu gostaria muito de ir com você. Gente, que cara de pau. Nessa Meu Deus do posição. céu. E uma pessoa que eu nunca conheci, que eu não fazia ideia de quem era, assim, só era um dos meus seguidores. E se deu essa liberdade de falar o quanto gostaria de ter relações sexuais comigo, só porque eu fazia poli.
E eu acho que eles fazem essa criação de um personagem que é hipersexualizado e que está disponível a todo tempo. E não é assim. Não é assim que as coisas Nossa, tenebroso. E eu sempre fui muito clara, assim, de bloqueio. Ótimo, eu amo também. Eu solto o dedo do bloco também, não tô nem aí. Deixa fora das suas redes sociais, bloqueia, não dê ouvidos, não deixe essa pessoa te diminuir. Não pare de fazer o que você gosta por uma pessoa que você nem sabe quem é. Então, mas pra mim, gente, isso pra mim é a coisa mais maluca de rede social, né? Porque no final das contas, a gente é um espaço que é a sua vitrine, então você pode postar o que você quiser, o que você deixar de postar também ninguém vai saber, enfim, né? Você coloca ali o que você quer. E a gente vive num tempo em que as pessoas se sentem à vontade pra comentar qualquer coisa descabida, né? Então, óbvio, né? Nunca fiz poli, então nunca postei em relação a isso, mas não raramente eu recebo comentários sobre o meu corpo, sobre a forma como eu falo, sobre minha aparência. Eu te perguntei. Oi, tudo bem? Assim, eu não é por nada não, mas a gente não tem nenhuma intimidade. Não perdi sua opinião, não quero saber. Não tem limite, né, em rede social. Eu imagino que ainda quando se coloca o corpo ali na frente, enfim, da rede social, na estampa ali das redes sociais, acaba sendo pior, né? Porque imagina, eu faço um vídeo vestidinha, assim, não é que eu tô expondo o meu corpo, não, eu tô literalmente de camisa, gente. E eles já se sentem no direito de fazer comentários, tecer comentários sobre mim. Imagina uma mulher ainda empoderada que tá, enfim, fazendo um movimento super de alta complexidade e eles ali achando maravilhoso fazer um comentário descabido desses, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tá sujeito em qualquer área, né? Estando muito vestida, estando pouco vestida, estando muito arrumada, estando pouco arrumada, estando no padrão, estando fora do padrão, sempre vai ter um homem pra nos criticar. Não, é exatamente isso. E o poli talvez só escancare um pouco mais essa situação, porque é uma situação disruptiva de uma mulher que se sente à vontade consigo, né? Que está com vontade consigo, e isso incomoda muito. Exatamente. Até porque, na minha concepção, assim, a sensualidade, de modo geral, a sensualidade feminina, ela sempre foi tratada como algo que a gente oferece pros outros, né? Não é algo nosso. A gente não está sendo sensual porque eu quero ser sensual, mas porque eu quero seduzir, porque eu quero ofertá-la pra alguém. E no poli, entendo que é muito isso de viver por inteiro a sensualidade pra si, né? Não pro outro. Isso é uma ruptura muito grande de expectativas, né? Muito, com certeza. A minha jornada pessoal no poli também teve esse sentido. Eu tinha uma dificuldade de ter prazer comigo, por exemplo, né? E de me ver e falar, poxa, não estou me sentindo muito bonita, não estou muito feliz comigo. Acho que eu cresci com a revista Capricho, né? Ai, todas eu. Então, era como conquistar um homem em 10 dias, né? Quais roupas usar, quais comportamentos são femininos, eles gostam, coisas assim, né? Bem triste, assim, que a gente foi subjetivada na nossa infância, adolescência. E eu não sabia o que eu gostava por eu, assim. O que eu gostava além de um olhar masculino. Como eu sentia prazer, como eu lidava com a minha sensualidade mesmo, que não fosse um lugar de chamar a atenção de homens ou para homens. Então, começar esse trabalho e essa vivência com o poli me ajudou muito nesse sentido também. Não, isso é muito bonito de ouvir, fico muito feliz. E quero te fazer uma pergunta capciosa, não tem problema se for negativa. Mas assim, você se considera uma mulher feminista? Sim. E como que você acha que o seu feminismo influencia na sua prática enquanto empresária, óbvio também, mas também principalmente como polidancer? Tá. Eu, desde o colégio, tinha já o objetivo de trabalhar com o público feminino, assim. Pra mim era... Até porque homens, o que tem a ver, né? Não gosto muito também, não.
A gente tem que tolerar. Odeio todos menos o meu. Eu não sabia exatamente com o que, mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar com o público feminino. Aí na faculdade eu fiz publicidade, marketing. Na faculdade eu fui fazer alguns estágios, um pouco meio fora, até que eu achei uma empresa de lingerie autoral. Então eu tinha uma chefe maravilhosa, o trabalho dela é lindo, inclusive. E aí eu entendi, ok, aqui eu sinto mais os meus pés onde eles têm que estar, sabe? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito, quando a gente encontra o nosso lugar, a gente brilha, assim. As coisas começam a acontecer e a vida começa a rodar de uma forma diferente, né? Então, quando eu entrei nessa empresa, eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, é com esse público que eu quero ficar e é aqui que eu vou entender as coisas. Então, eu já comecei a desenvolver a sensualidade feminina, de certa forma, né, nessa empresa. Porque quando a gente fala de lingerie, a gente também fala de um lugar, de uma mulher que já foi muito erotizada, muito sexualizada, em que tinha um corpo para vender para homens, não para as mulheres. Então, quando eu entrei nessa empresa, era uma empresa, a gente vende para mulheres, nosso trabalho é para elas. Se os homens gostam, problema deles. Se eles não gostam, problema deles também. Aí, no lugar em que eu entendi que esse era o público que eu queria trabalhar, eu comecei em paralelo o poli, eu fazia aula particular. Dentro das minhas aulas particulares, eu sentia que eu estava progredindo, enfim, e tinha um pouco de questão financeira, eu precisava conseguir outras formas de melhorar a minha vida financeira mesmo. Aí eu fui chamada para abrir uma sociedade. Aí nesse trabalho de abrir uma sociedade eu achei que era algo que ia ser assim, um ano planejando, enfim, e foi muito rápido. Acho que em 3 meses assim a gente já estava com o espaço aberto. Aí a gente abriu o espaço e eu trabalhava com mulheres de uma forma um pouco menos direta. Então elas eram as minhas clientes, mas eram clientes virtuais, assim, de certa forma, né? Óbvio, eu tinha um atendimento em WhatsApp com elas. Às vezes elas iam na loja física, eu também fazia esse atendimento. Mas eu não lidava com tanta mulher no dia a dia. Aí quando eu abri o estúdio e era assim, 30 mulheres pelo menos por dia que a gente via diferente. E que eu, de fato, comecei a me entender também em outras mulheres. E ver questões do feminino tão latentes mesmo dentro do meu trabalho. Eu comecei a entender, ok, agora eu sinto realmente que eu estou fazendo diferença na vida dessas mulheres. E eu acho que isso é muito um objetivo profissional mesmo, assim, de trazer reconexão, de trazer empoderamento, de cuidar de uma mulher que foi muito ferida, né? E o poli me possibilitou muito essa abertura como mulher feminista dentro da cidade de Osasco que a gente atua. A gente também faz trabalhos sociais, né? Então, tenho aulas abertas de defesa para mulher. Já te convidei para ir no estúdio para falar sobre questões dos nossos direitos. Então, eu sinto que o feminismo é amplamente discutido dentro do meu trabalho e é o que dá potência ao meu trabalho também. Eu não imagino separar essa pauta do poli. Não, perfeito. E até falando sobre isso, né, sobre a sua atuação profissional, você já ouviu de pessoas, eu não sei se vocês trabalham diretamente com investidores e tal, acredito que não, mas já ouviu, por exemplo, de possíveis parceiros de negócio que não faria sentido para eles fazerem negócio com uma empresa de polidense, porque polidense não é coisa de mulher séria, de gente, de cidadãs do bem, coisas do gênero, assim. Eu particularmente tive já uma vivência um pouco contrária a isso, assim. A gente, esse ano passado, apresentou no Teatro Municipal de Osasco. Caramba, que legal! É um teatro que é muito grande, acho que tem 450 lugares o teatro. E é um teatro que já abrigou muitas escolas de dança, mas a dança balé, jazz, contemporâneo, eles nunca tinham tido uma apresentação de polidense. A gente passou no edital, a gente ficou muito bem classificada, inclusive eu fiquei em 5º lugar.
Então eu tive uma facilidade de escolher a data, enfim. E aí quando a gente chegou lá, a gente falou proposta do espetáculo no edital, tinha também, né? Mas reforçou que era uma escola de poli, que a gente tinha lira, tinha outras danças envolvidas também, mas o nosso foco era o poli. E aí o pessoal, tipo, não, sim, tudo bem, tudo certo. Então, né? Um pouco com essa cara de, será que tudo bem? Mas assim, foram muito atenciosos, educados, mas com aquela pulguinha assim, o que essas meninas vão fazer aqui? Ai, eu amo. O que elas estão trazendo pro Municipal de Osasco? Aí a gente fez a apresentação, a equipe tinham homens também. E aí os homens da produção, depois que eles chegaram, nossa, mas isso é muito legal! Bom, eu não sabia que era assim, porque foi a primeira vez que a gente conheceu uma escola de poli e vocês estão convidadas para voltar sempre que quiserem. Ai, porque a gente achou que seria outra coisa, mas é muito diferente do que eu achei que seria. Cara, que legal. Então acho que teve essa quebra de algo que esperavam do poli, né? De fazer uma imagem de, nossa, vai ser um cabaré. Até porque entendo que, assim, o teatro municipal, sendo de Osasco, de São Paulo, de qualquer lugar, eles geralmente estão muito ligados a culturas de mais tradição, né? Então, o balé, por exemplo, que também é uma performance do feminino muito mais ligada à feminilidade, muito mais à delicadeza, né? Música clássica, coisas que, assim, historicamente, quando a gente faz um retrocesso para entender de onde vêm essas expressões artísticas, elas são muito mais ligadas à burguesia, elites econômicas. O próprio espaço do teatro municipal, ele é elitista em si, né? Até lembro que recentemente o Emicida fez uma apresentação do Amarelo, né, do álbum dele, no Teatro Municipal, e foi extremamente revolucionário, né, porque, enfim, era um homem preto ocupando um palco que não foi pensado para esse público, né, então acho que o poli também ocupa esse espaço, né, de quebra completa de expectativa ali do que era esperado. E como é que foi o espetáculo? Conta pra mim. Nossa, foi daqueles espetáculos, assim, tudo no ensaio geral fluiu. A gente teve questões de ali tem que entrar um cenário, quem vai trazer o cenário, de organização, mas tudo fluiu, assim. Na hora de apresentar, tudo deu errado. Acontece. O som não saía, depois parou de projetar. Uma aluna minha, ela tirou a barra do palco. Porque era uma barra, a gente dentro do poli tem tipo um palquinho. E esse palco, a barra presa no chão, mas no teto não. E ela não conseguiu desencaixar a barra. Então, no momento da apresentação dela, ela ficou com a barra pendurada. Ela cocheu, meu Deus do céu. Agora ela vai voar, né? Agora ela vai voar. Então foi muito tenso, porque quando serão várias coisas imprevistas no meio da apresentação. Então, no meio da apresentação, eu tava super nervosa, pensando como eu vou gerenciar isso que está acontecendo. A questão com a minha aluna foi muito bonita no final, porque depois a gente deu um tempo pra ela respirar, óbvio. Ela ficou muito nervosa, muito estressada. Ela respirou e ela foi de novo, apresentou, e ela foi muito aplaudida pelo espaço inteiro. E quando acabou, eu percebi, nossa, a gente fez algo muito diferente aqui. Eu já tinha ido em teatro. O teatro que a gente tinha apresentado é um teatro que infelizmente não existe mais, mas era um teatro voltado à prática do poli. Então o meio era mais seguro mesmo, né? Eram umas pessoas que entendiam que era poli, sabiam que era poli. E já tinha uma expectativa. No teatro do municipal, não. No teatro municipal foi muito diferente e muito significativo saber, poxa, meu trabalho chegou aqui, sabe? Meu trabalho que muitas vezes é criticado em redes sociais, em que é minimizado, em que é visto, isso é muito fácil de fazer, qualquer um faz, que não é verdade, pode ser extremamente difícil. E um trabalho também que muitos homens, enfim, e mulheres também, né, acabam levando por um julgamento disso não é coisa de mulher direita, isso não pode ser uma prática comum dentro da sociedade, né, enfim. Foi muito importante
ter levado o Era pra esse lugar. E um lugar de... Vamos primeiro te dizer o que é isso, pra depois você me falar se você esperava dessa forma. Sim. Então, quando acabou e a gente relaxou, eu acho que a gente entendeu a importância do que a gente tinha feito. E até hoje, esse evento, ele reverbera, assim. Eu tive uma festa junina em que a gente é convidada pela prefeitura, que também é lá em Osasco. E essa festa junina é muito grande também. Ano passado teve Péricles, esse ano teve Tiaguinho. Gente! Então vai muita gente. Aí a gente tava com stand de divulgação e uma moça, assim, que eu não sei o que é, veio conversar comigo. Nossa, mas eu já conheço vocês, eu vi vocês dançando em Osasco, no teatro. Famosas! Eu vi vocês na apresentação do teatro e eu, tipo, gente, eu não sabia que eu tinha chegado nessa magnitude mesmo dentro da cidade. E agora a gente fala de uma cidade, mas dentro das redes sociais também, né? Conseguir expandir, conseguir outras pessoas conhecerem, tirarem um pouco alguns preconceitos do que elas fizeram. Foi uma experiência que eu acho que deu esse magnitude mesmo que a gente vê no nosso trabalho, de nosso trabalho está chegando em muita gente. E que importante, né? Que a gente está chegando em muita gente. Sim. Você me parece que tem uma família que abraçou muito a ideia de você trabalhar com pole. Mas como é que foi isso, assim, esse contar, mãe, pai, vou dar aula de pole dance? Então, eu tenho uma família realmente aberta, assim. Minha irmã é do teatro, eu já fiz teatro. Minha mãe é artista plástica. Então, é a minha bolha, né? Ai, eu amo. Bolha de segurança, de proteção. Mas, apesar disso, eu fiquei com muita vergonha. Quando eu comecei a fazer aula de pole, eu senti esse lugar também. Nossa, eu tô fazendo algo muito proibido, não posso contar pra ninguém, assim. Aí eu comecei um pouco a postar nas minhas redes sociais, a gostar mesmo, a me sentir bonita, a falar, não, eu tô fazendo algo legal, enfim. Mas eu tenho que falar pros meus pais, né? Porque os meus pais não me seguiam, eu não deixava. Aí eu falei, ok, eu não vou esconder isso pro resto da vida, né? Então eu cheguei muito discretamente pra minha mãe e falei, mãe, eu tô fazendo aula de pole dance. Como se fosse, meu Deus, contando assim, cara, que você cometeu um crime gravíssimo. Muito isso. E era algo assim, ok, eu falei pra minha mãe, que é mulher, talvez ela vai entender melhor. Eu não preciso falar pro meu pai. Uma hora ele descobre. Uma hora ele descobre. E a minha mãe, tipo, que legal, que bom. E eu assim, ela só vai falar isso. Tava esperando aqui um sermão, um julgamento, um olhar torto, mas não. Acolhimento. A gente fica traumatizado até quando eles são bons, né? É impressionante. E aí a minha mãe, ela não consegue controlar a língua dela. E a segunda coisa que ela fez foi falar pra todo mundo que eu tava fazendo aula de pole dance. E aí ela começava a mostrar vídeos meus pros amigos dela, e eu querendo esconder a minha cara. Assim. Cara, mas tem seu valor também, eu acho muito bonito, né? Porque ao passo que você tava toda envergonhada de contar pra eles, ela não teve vergonha nenhuma de você, né? Isso é lindíssimo. E ela também me olhou de um lugar de tipo, nossa, isso é muito difícil, como que você faz isso? Então teve esse primeiro contato de que vergonha que eu vou falar isso pros meus pais, mas eu não tenho mais como esconder essa questão. E foi quando eu ainda praticava como um hobby mesmo, né? Aí, quando eu entrei pra ser o meu negócio, a forma como eu ganho a vida ultimamente mesmo, os meus pais foram as primeiras pessoas a me incentivar, na verdade, assim. Eles já viram em que eu tava muito engajada como atividade física e eles comentaram, por que você não abre uma escola? Eu acho que você daria certo se você abrisse um espaço de dança, porque você já tá indo tão bem. E eu, não, acho que eu ainda tenho que melhorar muita coisa, acho que não dá pra eu abrir. E aí, como eu recebi esse convite, eu falei, vou tentar.
E os meus pais me incentivaram muito a tentar. E até hoje eles são as primeiras pessoas que mostram vídeos meus e falam: olha, minha filha faz isso, por que você não vai ter aula com ela? E eu acho que eles sentiram um orgulho mesmo de mim, assim, do que eu tava construindo, de onde eu cheguei hoje profissionalmente. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Eu sei que eu sou extremamente privilegiada nesse sentido de ter uma rede de apoio que gosta do que eu faço, que vê valor no que eu faço, que tem orgulho de mim, que não levou para um lado de preconceito mesmo. E a única coisa que eu ainda tenho vergonha é quando eles me veem dançar. Às vezes, quando eu faço alguma apresentação mais sensual, enfim, eu fico, meu Deus, meu pai tá na plateia. Mas é seu ganha-pão também, né? Não tem nada de desonesto. Então, no final das contas, é mais uma vergonha, eu acho, da situação. Mas, sim, normal, né? Sim. E você já deu alguma aula pra alguém da sua família? A minha mãe, ela pede muito por uma aula entre amigas. Elas se aposentaram muito agora. Muito legal! Um café da tarde das amigas. Ela queria... Não, mas a minha mãe, ela tipo, eu quero um champanhe. Não vai dar certo, pessoal. Um polidense com champanhe não vai estar combinando muito, assim. Um champanhe, um pôr do sol, uma aula. Eu assim, tá bom. Não recomendo, eu acho que tem grande chance de dar errado alguém se machucar. É melhor separado. Eu falei pra ela, claro, eu posso dar essa aula, mas elas são muito organizadas. não conseguiram chegar nesse lugar. E eu já dei aula pro meu cunhado. Foi uma aula muito pontual. Pra Maria Thay. Meu Deus! Foi a primeira vez que eles foram no espaço. O meu cunhado também estava alcoolizado, se não me engano. Aí ele falou, nossa, como que faz isso? Eu falei, você quer saber agora? No meio da obra acontecendo, só tinha uma barra instalada. Aí eu falei, então tá bom, então eu te ensino. Aí a gente ficou um tempinho lá demonstrando umas figuras. Mas foi engraçado. Aí a minha irmã ficou rindo da cara dele. Deve ter sido muito legal, né? Porque e isso é muito importante de falar também, né? Que homens praticam polidense, né? É mais incomum, mas eles também estão presentes dentro do movimento, né? Sim, e eles adoram. Quando a gente abriu o espaço, a gente tava reformando e veio o pessoal da internet fazer as instalações, né? Aí eles estavam demorando e a gente precisava almoçar. E a gente falou, a gente vai um minutinho ali na frente e eu já volto. A gente comeu super rápido. Voltou, os caras estavam lá no pole. Sem saber o que era, só se divertindo. E eu fiquei, ué. Aí eles falaram, não, dona, não vê dessa forma, não. É porque a gente ficou muito curioso sobre isso. É muito legal, né? Eu falei, sim, é muito legal. Mas eu acho que tem muito um lugar de vergonha. Né? De, nossa, mas como que vão lidar se eu, como homem, falar que tô fazendo polidense? Né? Então ainda é muito uma questão difícil mesmo socialmente, assim, para um homem, principalmente um homem hétero, fazer polidense, falar estou fazendo polidense e gosto de fazer polidense. A performance da masculinidade, de modo geral, ela é muito heteronormativa, né? Então é muito, não, eu preciso me vestir com tais roupas, me portar de tal forma, não posso demonstrar sentimentos. Acho que e eles perdem muito nesse processo, né? Porque cara, é tão legal fazer umas coisas muito bobas. Por exemplo, o meu pai é um cara que ele não pinta a unha de colorido, mas ele faz a unha. Porque ele fala pra mim, é muito difícil, não consigo cortar a unha do pé. Então ele vai na manicure e ele faz a unha, polha a unha. E ele se diverte horrores quando ele faz isso. E daí, assim, acho que ele nem liga pra opinião dos amigos dele, mas acho que isso é uma coisa que se ele compartilhasse de forma mais ativa com os amigos falam, nossa, que coisa de viado, sabe? E, gente, é tão gostoso fazer essas coisas, fazer uma massaginha, fazer a mão e o pé, aquela terapia capilar. E eu acho que o poli resgata também muito uma questão, me parece, né, de uma coisa que a gente perde quando a gente fica adulto, que é o se surpreender com as coisas, se divertir, né? Porque a vida adulta ela é muito chata. Então
Então a gente perde um pouco essa espontaneidade, né? Que foi esse dos caras subindo nas barras e falando, a gente tá tentando entender como se faz, se divertindo, né? E a gente fica muito engessado depois de uma certa idade, em termos de não quero correr riscos, né? Vou fazer tudo dentro do meu esperado, do que é esperado da minha geração, da minha idade, do meu gênero, né? Sim. A gente, no Dia das Mães, abriu uma aula de mães e filhos, né? Foi uma aula especial, foi muito fofinho, muito bonitinho as mães com as crianças. E tiveram 2 mães que trouxeram 2 meninos, que ainda estão ali com uns 10, 12 anos. E uma delas falou assim, eu trouxe ele porque até aqui ele ainda pode fazer, mas eu sinto que quando ele começar a ficar um pouco mais velho, vai virar um assunto entre os colegas. E um assunto de bullying mesmo, né? E a ingenuidade, assim, da criança, a criança estava lá só fazendo uma atividade física e se divertindo muito. As crianças também adoram muito pole. E eu não dou aula para criança porque eu não tenho muita metodologia mesmo, assim. Ainda é um lugar que eu teria que trabalhar melhor. Não fui eu que dei essa aula, foi outra professora. Então a gente não tem uma aula voltada a crianças, mas é uma atividade física que super é aberta a crianças e elas podem praticar, não tem nenhum problema. E deve ser divertidíssimo, né? Porque tem uma coisa que criança adora se pendurar nos lugares. Muito, elas adoram, elas ficam loucas com vôlei, elas não querem mais sair da aula. As mães que têm barra em casa, elas falam, nossa, meu filho fica 2 horas aí nessa barra se divertindo. E eles não se machucam, né? É incrível. Criança, Deus protege. Caiu, passou, pronto, já voltou a subir na barra. E eu fico triste, né, nesse sentido de, poxa, esse menino tá gostando tanto dessa atividade física e como será os próximos anos, né, dessa criança, como será lidar com um assunto que nós como adultos temos dificuldade. Quando eu comecei o pole eu tive dificuldade de assumir, eu tive dificuldade de falar abertamente sobre, eu tive dificuldade dos julgamentos que viriam e eu era uma adulta preparada, né? Com uma formação prévia de feminismo, então assim, não é que você era uma pessoa que simplesmente caiu lá de paraquedas num histórico conservador, de tipo, vou começar a fazer pole, né? A gente reproduz muito também coisas que são incutidas na nossa cabeça, né? Como esse preconceito. Com certeza. E agora, assim, caminhando um pouco mais pro final da nossa conversa, o que você diria para as mulheres que estão ouvindo a gente, para os homens também, na expectativa de ter homens ouvindo a gente, que tem vergonha de fazer pole, mas que ainda tem uma pitadinha de curiosidade? Tem muitas mulheres que procuram um estúdio e falam, pessoas fora do peso podem fazer aula, ou pessoas gordas podem fazer aula. Muitas mulheres que a primeira coisa que me perguntam é isso, se elas podem fazer aula. E é um questionamento que eu fico, gente, você não começa sabendo nada, né? Você não vai pra academia sendo a Graciane Barbosa. Como que você vai chegar a ser a Graciane Barbosa se você não foi na academia antes, né? E é tudo uma questão de processo. Quando a gente entra no pole, a gente pode ter o peso que a gente tiver, a idade que a gente tiver, a forma física que a gente tiver. Eu atendo mulheres de 40, 50, 60 anos que fazem pole. E a primeira vez que fizeram pole foi com 60 anos. E não tiveram um histórico prévio de atividade física. Então, se você quer fazer, venha fazer. Vem descobrir primeiro o que é essa modalidade, vem entender se ela funciona para o seu corpo, se você se sente bem fazendo, se agrega mesmo na sua vida. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma atividade física que a gente gosta, uma atividade física que a gente se sente bem, que a gente vê, você chega em casa e fala, pô, foi muito legal essa aula, assim, é um start muito importante. E deixa um pouco de lado o que outras pessoas têm a falar sobre o pole, porque elas nem estão no meio muitas vezes. Lembrar que dentro de uma sala de aula, as pessoas não estão lá para te julgar ou para te diminuir, para se comparar.
você vai ter muitos mais problemas, eu prometo, de ficar presa na barra, de ai, tá doendo a minha pele, de nossa, meu short está escorregando um pouquinho, que você vai esquecer a questão de corpo, de julgamento, de ai, o que as pessoas vão falar. Então acho que eu tenho a dizer e a incentivar que você tenha vontade, venha fazer aula, vem primeiro descobrir o que é, aí depois a gente conversa mais. Acho que isso tem muito a ver com ocupar a nossa vida com a nossa própria vida, né? Assim, cara, para de pensar nos outros, pensa em você, no que você quer, no que você deseja, no que você tem vontade, sabe? E no final das contas, o máximo que pode acontecer é você ser ruim. Porque adivinha só, você vai ser. Porque tudo que a gente começa pela primeira vez, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, a gente é sempre ruim. Ninguém fica bom do nada. Isso é muito, muito legal. Antes da gente encerrar, conta pra gente, assim, a gente falou bastante sobre se reconectar com o nosso corpo enquanto mulheres, conosco, com nossos desejos. Tem algum livro, alguma série, filme que você gostaria de recomendar pra quem tá nos ouvindo? Não precisa ser relacionado com poli, pode ser simplesmente relacionado com essa reconexão com nós mesmos. Vou ter que pensar agora. Não tem a ver com poli, mas foi um livro que... Bom, não tem a ver com poli, pode ter a ver com poli, mas enfim, não é o foco polidense. Tem um livro que eu ganhei do meu pai, inclusive, que é Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. E eu acho que esse livro, ele mudou minha vida, assim. Eu acho que foi o primeiro livro em que eu entendi a percepção do amor como uma forma em que não cabe egoísmo, em que não cabe um olhar do outro árduo, em que não cabe manipulação, em que não cabe outras pessoas te podando. O amor não tem nada a ver sobre isso, assim. Sim. E eu acho que essa leitura, ela foi muito importante pra mim e ela acaba sendo muito importante para outras mulheres também. Sim. Porque eu acho que a forma em que a gente aprendeu a se amar sempre foi uma forma muito pesada, uma forma de ter que ser algo para alguém e para nós. Sim. Né? Como que fica para nós? Que amor a gente dá pra gente? E que amor a gente tá condicionado a aceitar? Porque, infelizmente, com mulheres a gente confunde muitas coisas às vezes. Acham que uma relação tinha um carinho, tinha um afeto e isso não era amor, né? Infelizmente. E pra mim o poli teve muita relação com esse contato de redescobrir um amor que verdadeiramente é um amor. Que é um amor que puramente acontece, que não te exige, que não te coloca em um lugar de comparação. Em que eu consigo me olhar com mais carinho, né? E também quebrar questões sociais, assim, quando a gente redescobre o nosso amor, eu acho que a gente transforma as coisas, a gente se transforma e transforma as formas que as pessoas lidam com a gente também. Acho que a Bell Hooks te contratou pra resenhar o livro, né? Porque olha, você vendeu ele aqui pra mim. Muito bom. E achei muito legal também que foi seu pai que te deu, né? Porque um pai que dá uma Bell Hooks pra gente ler não é um pai qualquer, né? Ele é diferenciadíssimo. Sim, mas é um ótimo livro, eu recomendo pra todo mundo. Perfeito. Bom, o corpo feminino sempre foi um campo de batalha, mas ele também pode ser um território de reconquista. Quando uma mulher dança por si, não pra agradar, pra ser validada, pra ser desejada, algo profundamente político acontece. Ela se reencontra. A cada giro, a cada movimento consciente, ela rasga expectativas, desmonta culpas e reaprende a habitar a sua própria pele com prazer, com presença e também com poder. Porque a sensualidade não é sinônimo de submissão. O erotismo não é escândalo e o corpo não é um erro a ser corrigido. É uma casa a ser celebrada. Luna, muito obrigada por lembrar pra gente que o prazer também pode ser um caminho de cura, que, enfim, a dança é um movimento contínuo de nós mulheres e que quando uma mulher diz meu corpo, minhas regras, não é uma metáfora, né? É um manifesto político. Antes da gente encerrar, conta pra gente onde a gente pode te encontrar, acompanhar seu trabalho. Eu tenho um espaço de dança no 18, em Osasco. Lá vocês podem me encontrar presencialmente e o meu Instagram é @espaço_era.
Então, vocês também podem me encontrar e me seguir por lá. Perfeito. Bom, a todas que nos escutam, que a vergonha nunca cale nossos desejos, que o medo nunca congele os nossos movimentos e que a gente se lembre, inclusive nos dias mais duros, que o corpo ainda pode ser abrigo e ainda pode ser festa. Muito obrigada por topar fazer esse episódio. E para quem ouviu até aqui, por favor, compartilhe a gente nas redes sociais, escuta a gente também nos tocadores favoritos. E, é claro, compartilhe esse episódio com quem tá precisando de um afago na alma e, quem sabe, começar a praticar uma atividade física, seja ela o poli ou não. Um beijo e até a próxima. Tchau!